Boa tarde, quarto ano. Continuação, né? Continua aí com circulação de pessoas, produtos e culturas e continua com meio de transportes no Brasil. Então, vamos continuar aí. Tanto continuar, né? Caro estudante, quando olhamos o mapa do nosso país, podemos ter uma visão geral de sua extensão. Nos rótulos de produtos que consumimos em nossa casa, de eletrônicos a material de limpeza, vemos que são de diversas localidades. Alguns são daqui mesmo, do nosso país, outros de cidades vizinhas e também de outros países. Você já se perguntou como esse produto chega à minha casa? Qual ou quais meios de transportes foram utilizados para que eu pudesse consumir esse produto? Outra situação seria: a Copa do Mundo de 2022 será num lugar chamado Catar. O Catar é um país árabe, localizado na Ásia Ocidental. Qual meio de transporte a seleção brasileira precisará para chegar lá? Então, tá um mapa aí, né? O Catar tá aqui nesse ponto final aqui, ó. Eu marquei aí, mas não deu para ver nada, né? Onde é que a linha azul, né? A linha vermelha, 13.736 quilômetros. E pela linha azul, olha, uma hora dessa a gente já tá. O cansaço já tá chegando. 12.182. Aqui é quando vai de avião, tem que ser de avião, né? Que tá atravessando a África. Aí, indo de avião aqui, vai direto, né? 12.000 quilômetros. Creio que o avião não vai fazer uma distância dessa porque haja combustível, né? Tem que parar para abastecer. Passando aqui para essa linha, certamente ele passa para alguma outra rota, né? Passa por norte da África, faz paradas para abastecer. E o meio de ir é de avião. Porque para ir lá, dá para ir de navio? Dá. Quer dizer, um pedaço, né? Outro pedaço teria que ir de carro, mas só que navio vai gastar muitos dias, né? De avião é um meio mais rápido, mais confortável para se viajar. Breve apresentação. Vimos na semana anterior as categorias dos meios de transporte, né? Terrestre, aéreo, rodoviário. E desde a domesticação dos animais, no sedentarismo, a importância de transportar produtos e pessoas, também vimos a importância da invenção da roda ao de motores, para que, consequentemente, novos meios de transporte fossem criados. Refletimos sobre a grande evolução da humanidade com os avanços tecnológicos. Agora vamos a novas informações. Tem alguns uns vídeos aqui, ó. A história e evolução dos meios de transporte, a evolução dos meios de transporte, meios de transporte urbano. Então vamos lá. Aí já vem atividades. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. Transportes no Brasil hoje em dia. Nem sempre foi fácil e rápido deslocar de um lugar ao outro. Eu, por exemplo, quando eu estudei, eu contei isso num vídeo anterior, não lembro de qual mais, eu estudei na Cruzinha, foi no de ciências, né? Eu estudava na Cruzinha, eu ia caminhando. Saía, gastava 2 horas e meia, 3 horas de viagem. Depois, eu andei tanto que eu já cheguei a gastar 40 minutos. Já saí correndo daqui até na Cruzinha. Então, só que é muito desgastante, né? De pé, hoje, você gastar mais que 15 minutos daqui na Cruzinha, já é desperdício de tempo. Monta numa moto aqui, 15 minutos está na Cruzinha. Minas Novas, o povo ia caminhando, gastava um dia. É 1 hora, eu gasto 1 hora e 10 minutos de carro daqui em Minas Novas. Aí a gente ficar 3 horas viajando já é desperdício de tempo, que o tempo da gente é precioso. A gente faz muitas outras atividades, né? Há 500 anos, por exemplo, as viagens eram demoradas e geralmente desconfortáveis. Na época de seus bisavós, demorava-se muito mais tempo para percorrer as distâncias do que atualmente. E provavelmente as pessoas no futuro usarão transportes mais rápidos do que os de hoje.
né? Eu falei com vocês na aula anterior, imagina, para ir daqui para Minas Novas, né? Tem uma cabine aqui, você abre uma porta e entra aqui. Na hora que você entra aqui, você já sai lá de Minas Novas, né? Um teletransporte, né? Aí seria questão de segundos, né? Aí, quem sabe no futuro não vai ter um transporte desse, né? Aí, do mesmo jeito e ao mesmo tempo que você vai gastar para Minas Novas, você entra aqui e sai lá de São Paulo. Ou você vai nos Estados Unidos, né? À medida que o ser humano adquiriu mais conhecimento e mais técnicas, ele foi produzindo meios de transporte cada vez mais seguros, mais eficazes e mais rápidos. Em 1500, a viagem de Pedro Alves Cabral ao Brasil durou 45 dias. Eu tinha falado 43, 45. Hoje, um navio demora por volta de 2 semanas e um avião a jato percorre a mesma distância em 10 horas. Aí, os vários meios de transporte aí. Ônibus, trem, carro, puxada, carroça de cavalo. Esse aqui é mais para. Esse aqui é o puxado de cavalo, né? É mais para turismo. Não usa hoje mais como transporte. Bicicleta, ainda é muito usado nas cidades, né? Hoje em dia, é mais fácil deslocar-se de um lado a outro da Terra. Podemos viajar de avião, de trem, de automóvel, de ônibus, de caminhão e de navio, tanto para localidades do Brasil como uma parte de outra América do Sul, ou para ir de um continente a outro, né? O avião é o meio de transporte muito rápido, mas normalmente é o mais caro. Em alguns países da Europa e da Ásia, é possível viajar nos trens mais velozes do mundo. Mesmo por rodovia, hoje as distâncias são percorridas com mais rapidez. Então, o problema do transporte aéreo, do transporte por avião, por causa o avião consome muito combustível, né? Para conseguir andar rápido e é muito caro, né? Então, o, o meio mais rápido seria os de trens, né? Na Europa tem muito trem-bala, você vai de um país para o outro, você vai da França para, por exemplo, França para Inglaterra, não sei nem se está tão perto assim, com uma rapidez imensa. Vamos fazer uma entrevista. Converse com uma pessoa idosa ou alguém que tenha acesso em uma casa, ou por telefone, WhatsApp. Faça as seguintes perguntas e registre as respostas de seu entrevistado. Vocês vão fazer essas perguntas aí, ó. Pode caçar de preferência, todo mundo tem um avô em casa, né? Uma pessoa que não tiver, uma pessoa mais velha, faça por telefone, por WhatsApp, manda as perguntas, né? E vocês anotam aí. Quando você era criança, quanto tempo gastava para ir da cidade onde mora até a cidade vizinha? Que é, o mais coisa aqui é Minas Novas, né? Daqui para Minas Novas, porque é onde a gente precisava de médico, remédio, qualquer coisa que comprava é Minas Novas. E ainda é, né? E qual meio de transporte você usava? A maioria aí vai falar o caminhão de Pimba, né? Antes era num caminhão aberto. Chegava em Minas Novas, sujo de poeira igual um porco. Letra B. Hoje, quanto tempo você gastaria para fazer o mesmo percurso? E qual meio de transporte usaria? Então, hoje, quem não tem carro vai de ônibus, né? Vamos ver o que que eles vão responder, né? Qual meio de transporte? Ônibus. Quem tem carro já vai em carro próprio, ou alugado, ou paga um frete. Quais meios de transporte você conhece que são citados abaixo? Então, é só a A e a B que você vai perguntar para uma pessoa, viu? Aqui é vocês. A 2. Marque com um X as opções. Transportes terrestres. Quais meios de transporte você conhece que são citados abaixo? Vocês conhecem metrô? Eu, particularmente, não conheço metrô. Vi passando assim, mas nunca vi, nunca cheguei de perto, nunca andei. Trem, eu conheço trem. Ônibus eu conheço carro, eu conheço bicicleta e eu conheço carroça. Eu não conheço metrô. Eu, né? Aí vocês marcam o que vocês conhecem, tá? Barca eu não conheço, lanche eu não conheço, já vi em televisão, mas jangada eu conheço. Navio não conheço. Barco de pesca já.
e bote já. Isso para mim. Isso não significa que para vocês conhecem todos isso aqui ou que não conheça mais, tá? Transportes aéreo. Já vi de perto helicóptero, avião, balão, nunca vi. Dirigível, nunca vi. Asa delta, já vi. Já vi ela, os pessoal veio, pousou. A gente ficou onde é que eles pousam? Lá em Valadares. Aí eu tenho vontade de um dia eu vou lá, que eu vou voar de asa delta. Lá a gente paga, né? E a gente voa junto. E drone. Então vocês veem qual que vocês conhecem. Drone, eu já vi drone de brinquedo, né? Mas para transporte de que hoje usa, né? Nas cidades está usando drone para fazer entrega. Aí fica a seus critérios aí, o que que vocês conhecem, tá? De onde você mora aqui em Minas Gerais? De onde você mora aqui em Minas Gerais? Quais seriam suas melhores opções de transporte para ir a uma cidade do Espírito Santo? Por exemplo, Guarapari. Trem de passageiro, carro, ônibus ou avião? Então, no nosso caso, de onde nós moramos, o meio mais fácil seria de carro ou ônibus, né? Avião não, porque no nosso caso aqui, a gente pegar um avião, a gente teria que ir lá em Belo Horizonte. O tempo que você está indo lá em Belo Horizonte, você já chegou em Guarapari. Nós estamos aqui mais para o sul da Bahia, né? Nós estamos mais perto da Bahia do que de São Paulo. O Espírito Santo tá aqui perto, né? São Mateus está pouco para baixo de Teoflotone. Então é mais fácil, a gente vai aqui sentido Teoflotone e o tempo que você está indo para Belo Horizonte para pegar um avião, você já chegou em Guarapari. O Brasil das rodovias. No Brasil, no início do século XX, o trem era um transporte muito utilizado, tanto para a locomoção de passageiros a longas distâncias, quanto para o escoamento de vários produtos agrícolas e os minerais, mas concentrava-se majoritariamente no estado de São Paulo. No caso do estado de São Paulo, com o aumento do cultivo do café destinado à exportação, surgiram na década de 1860 as ferrovias para transportar a produção cafeeira, das fazendas até o Porto de Santos. Até a década de 1930, existia pelo menos 18 ferrovias funcionando. O transporte rodoviário aumentou muito depois de 1950, com o crescimento da indústria automobilística no Brasil. Eu não sei de qual data que é o primeiro caminhão no Brasil, mas 55, o caminhão era de ligar o motor, você tinha que descer do caminhão. Numa novela passou isso. Você ia no carro, punha uma manivela, rodava a manivela, na hora que o motor ligava, você ia, guardava a manivela, entrava no carro e dirigia. Então, hoje, você aperta, você liga um caminhão, apertando um botão. Você ligou a chave ali, não precisa nem de ligar a chave, né? Só de você chegar perto com o sensor de presença, o caminhão já está pronto. Você aperta um botão, você dá um toque, o caminhão liga. E isso de 55 para cá, né? Tem 45 com mais 20, 65, 66 anos, né? Dentro de 66 anos a evolução, né? As cidades e o comércio estavam crescendo e precisavam interligar-se às demais regiões brasileiras, de norte a sul e do interior ao litoral. A rede ferroviária era insuficiente e a solução mais rápida foi utilizar as rodovias. De fato, era mais rápido e mais barato construir rodovias. Entretanto, apenas a construção era mais barata. O custo de manutenção de uma rodovia e o preço de transporte rodoviário de cargas são mais altos do que os da ferrovia e da hidrovia. O trem, por exemplo, transporta cargas maiores por preços menores. Além disso, o transporte rodoviário polui mais o meio ambiente por causa da queima de combustível. Uma grande parte que tem nisso aí, né? Uma grande verdade é que o Brasil tinha a Petrobras e eles não queriam pôr trem para carregar, eles queriam vender combustível. Se eu sou dono do posto, eu vou querer carro elétrico? Nunca. Então, como o Brasil, o governo tinha a Petrobras e queria ganhar dinheiro, não vamos pôr trem não, vamos pôr abrir estrada e soltar caminhão nas estradas. Então hoje o Brasil tem essa imensidão de caminhão,
que causa muito acidente e tem pouquíssimo trem. Porque isso aí já foi uma política da época, né? Ah, para que eu vou fazer linha de trem para ficar barato, sendo que eu quero é caminhão para gastar óleo diesel e gasolina, para vender e ganhar dinheiro. Então, esse foi o pensamento da época, né? E isso é uma crítica minha, né? Isso não tá escrito em lugar nenhum, mas é uma realidade, né? Se o Brasil tinha a Petrobras, que produzia petróleo a reviria, para que ele ia colocar trem de ferro, né? Não, vamos colocar caminhão, vamos ganhar dinheiro. E com isso, a falta de respeito com o meio ambiente, né? Questão 4. O texto acima esclarece sobre ferrovias e rodovias. Marque as afirmativas verdadeiras. As. Então, são muitas as afirmativas, não é uma só. Então, tem esta, começa na página 116 e vai até a página 117. Então, a primeira. No Brasil, até o início do século XX, o trem era um transporte muito utilizado, tanto para a locomoção de passageiro em longas distâncias, quanto para o escoamento de vários produtos, como agrícolas e minerais. Vocês vão conferir lá no texto. Se for verdade, vocês marcam. Agora, a segunda. O transporte rodoviário aumentou muito depois de 1950, com o crescimento da indústria automobilística no Brasil. Lembra que eu falei, né? O Brasil produzia petróleo, então, o que que ele fez? Vamos incentivar as empresas que produzem carro a vir para o Brasil. É tanto que foi dada isenção de imposto, dado terreno. Não, você vai montar uma fábrica de carro? Não, tem um terreno ali, pode ficar para você ir montar a fábrica de carro. Porque o Brasil queria, né? Precisava de carro e precisava de vender combustível. Então, traz fábrica de carro para cá. Então, aumentou muito, né? Então, essa é uma que é verdade. Agora, essa aqui. A rede ferroviária era suficiente e a solução mais rápida foi utilizar as rodovias? A rede ferroviária não era suficiente, porque não tinha linha de ferro para todos os lugares. Então, ela não era suficiente. Então, e a solução rápida foi utilizar as ferrovias, né? As rodovias. Aqui sim, uma solução foi utilizar as rodovias, mas as ferrovias não era suficiente. A outra, de fato, era mais rápido e mais barato construir rodovias e mais barata a sua manutenção? Não. Era mais rápido e mais barato construir. Mas, como precisa de dar manutenção, acaba que fica mais caro que construir uma linha de ferro. Se de Minas Nova Diamantina tivesse uma linha de ferro, a manutenção dela era pouquíssima, muito barata. E o trem de ferro levaria todo mundo, voltaria com todo mundo sem o problema que é. E isso várias outras cidades, né? O custo da manutenção de uma rodovia e o preço de transporte rodoviário de cargas são mais altos que os da ferrovia e da hidrovia? Está falando que o custo da rodovia e o preço do transporte rodoviário de cargas são mais altos que da ferrovia e hidrovia. Falou isso lá, não foi? Carregar no navio sai mais barato. Então, na rodovia é mais caro. Então, essa aqui é uma. Então, ficou a primeira e a última, né? Vamos fazer essa aqui, né? Vamos confirmar aqui. No Brasil, até início do século XX, o trem era um transporte muito utilizado, tanto para a locomoção de passageiros em longas distâncias, quanto para o escoamento de vários produtos agrícolas. Então, até o início do século XX, até 1900, né? Então, era muito utilizado. Aí depois, né, até 1900, de 1900 para frente, 1900, da metade do século XX para frente, né, 1950 para frente, aí isso começou a mudar. Deixou o trem para um lado e começou a usar os trens de carga. Então essa aqui não, e aqui também não. Já está explicado aí, né? Em algumas regiões do Brasil, a navegação fluvial é muito importante para a locomoção de pessoas, quanto para o transporte de mercadorias.
Na Amazônia, a hidrovia é bastante usada para escoamento da madeira e de outros produtos, como a borracha ou outros derivados do látex. Os rios são uma via de circulação natural. Há alguns lugares no Brasil onde embarcações são o principal e, às vezes, o único meio de transporte das populações locais. É igual na Amazônia, no outro eu já falei lá, na Amazônia usa muito. Porque na Amazônia é praticamente quase tudo alagado, os rios é muito grande. Na época das cheias, invade as terras todas, não dá para fazer estrada. Então, tem pouquíssimas estradas. Então, a estrada lá é o rio. Então, você vai de um lugar para o outro de barco. Quais os meios de transporte mais utilizados em sua região? Na nossa região, aqui de Minas Gerais, Vale de Jequitinhonha, né? O meio de transporte mais usado aqui são os carros, né? O ônibus, o caminhão, os carros. Aí você vai falar isso aí. E semana 5, semana que vem. Então, por hoje é só e até semana que vem.